E cá estamos nós em mais um planejamento mensal agora para o mês de novembro. São nesses vídeos que eu percebo o quanto o ano está voando, o tempo está voando, está chegando o final da minha tese, eu preciso terminar para poder defender a tempo. E é isso que eu vou contar hoje nesse vídeo de diário de uma doutoranda, né? O que eu consegui fazer no último mês de outubro, como estão indo as coisas e quais são os meus planos para o mês de novembro. Já vai um spoiler aí, as coisas estão caminhando. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Mais um mês que se passa, mais um mês que vai começar e estou eu aqui fazendo o meu planejamento para o mês de novembro. E aí agora a ideia é fazer aquela retomada, né? O que deu para fazer, o que vai ficar para o próximo mês e o que eu ainda preciso fazer para ficar dentro do prazo. A boa notícia é que eu consegui terminar final, agora vai mesmo de verdade, ponto 1, 2, 3, 4. Consegui terminar o artigo final, o artigo 1, né, a versão final do artigo 1 da tese e enviei para minha orientadora com praticamente tudo encaminhado, organizei as referências, terminei lá considerações finais, tudo que precisava escrever. Ficou faltando um parágrafo na introdução, alguma coisa assim, mas aí ela vai dar uma olhadinha, porque nesse caso específico, como é um artigo que a gente vai submeter para uma revista, além dela ser minha orientadora, ela também é minha coautora, então ela acaba trabalhando um pouquinho no artigo comigo. Aliás, se você não conhece a minha orientadora, tem curiosidade de conhecer a minha orientadora, de saber como que a gente trabalha, eu vou deixar o cardzinho de um vídeo aqui em cima, onde eu conversei com ela e ela falou sobre essas questões de relação orientadora-orientanda e também sobre a relação até onde o orientador, a orientadora vai, até onde um coautor, uma coautora vai. Acho que é bem legal tirar essa curiosidade, assim, conhecer um pouquinho dessa perspectiva dela. E se você é novo aqui no canal, para tudo, aproveita, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Que tá meu calendário, então, no mês de outubro. Consegui fazer a orientação com a minha orientadora no dia 1º e ainda fiz uma orientação no dia 15, assim, para fechar tudo. E eu acabei enviando para minha orientadora a versão final agora vai mesmo, no dia 18, no dia 19, se eu não me engano, enviei artigo 1 orientadora, que eu nem tinha colocado aqui na minha agenda, mas já vou atualizar. Gosto de botar em amarelinho porque aí fica, né, com uma corzinha diferente. Então, o que eu pretendo fazer? Reler as transcrições, vou até abrir aqui aquela minha listinha de tarefas que eu tenho lá. Tá lá, né? Artigo 1, eu já tinha terminado a seção 2, a seção 3 e eu até organizei as referências já de acordo com o estilo da revista, né? Da solicitação da revista, eu já fiz isso também. Então, vamos para o artigo 2 da tese. Reler as análises anteriores, então eu preciso fazer. Escrever o artigo 1, né? Como sempre, escrever o artigo é a última parte. Analisar participante 2 e participante 3, eu já fiz isso. Incluir os resultados no escopo do artigo 2, eu vou fazer isso depois de reler as entrevistas. Organizar a verificação do modelo com a orientadora, isso eu vou deixar para depois da escrita. Eu quero enviar primeiro para ela a primeira versão, para aí a gente decidir se há necessidade de uma etapa de verificação do modelo com algumas pessoas ou não. E gerar os relatórios com a nova análise. Isso é bem importante porque como eu inseri novos resultados no Atlas TI, fiz novas codificações, com certeza aqueles relatórios que eu tinha gerado antes, eu vou precisar gerar tudo de novo para poder captar, né, esses resultados que eu inseri, mas é algo muito tranquilo, assim, em cerca de 3 horas eu consigo gerar esses relatórios, essa é a facilidade de usar um software para fazer análise de dados qualitativa. Outra coisa que eu preciso fazer também é dar uma lida em alguns artigos que eu separei aqui, que são artigos de modelo, para mim vão ser modelos de artigos que apresentam um método, né? Então, como o meu artigo ele tem essa ênfase metodológica, eu vou precisar pensar numa estrutura que enfatize a parte metodológica e não os resultados. Então, eu separei, dei uma pesquisada e separei 3 artigos que são artigos mais metodológicos e aí eu tenho na minha listinha ler esses 3 artigos aqui para poder, então, organizar, pensar de que forma eu posso estruturar esse artigo com essa ênfase mais metodológica. Então, eu até vou colocar aqui como mais uma tarefa.
ler artigo 1, ler artigo 2, ler artigo 3. Isso é aquela coisa, né? Eu acabo fazendo isso de manhã cedo, né? Em 1 hora, mais ou menos, eu leio cada um dos artigos para ter essa ideia de como organizar, então, o artigo com essa pegada metodológica, com essa ênfase metodológica. Então, assim, o que eu vou fazer? Que eu tinha colocado finalizar análises, né? É um erro que eu acabo fazendo, não sei se você também faz, mas eu acabo colocando, às vezes, coisas muito genéricas, para você ver que quando a gente coloca genérico parece que não rola, né? Parece que não vai, não anda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou excluir isso aqui. Então, vamos lá. Vou colocar, então, direto as tarefas, né? Só clicar e arrastar aqui para o dia. Eu vou colocar já aqui, então, que das 7 às 9... vou trabalhar na tese na sexta-feira, porque eu não vou conseguir trabalhar antes, vou estar ocupada com outras coisas. Aqui, no sábado, eu vou conseguir trabalhar das 8 ao meio-dia, eu consigo trabalhar na tese, então vamos lá, vou colocar aqui tese. Na verdade, amanhã eu consigo trabalhar das 6 às 8. Eu vou colocar aqui o artigo, então, ler às 6. De repente, eu até consigo ler esses 2 artigos já amanhã, mas enfim, vou deixar aqui um para cada dia. Esse aqui eu leio, esse aqui eu vou ler, mas esse aqui também. Beleza. E aí eu consigo começar a reler as análises anteriores, né? Que eu acredito que eu leve ali em torno de... são mais ou menos umas 20, 25 entrevistas, levando em consideração que eu leve meia hora para cada entrevista, isso dá mais ou menos umas 10 horas. Vai o final de semana inteiro ali. Então, eu vou colocar umas 10 horas, mais ou menos. Eu posso até clicar aqui e marcar aqui, ó, adicionar uma subtarefa. Eu posso até fazer assim, ó, reler entrevista 1. Aí, deixa eu copiar aqui. Reler entrevista 2, reler entrevista 3, reler... Parece estranho colocar assim, nossa, 20, parece um monte, mas é legal até para quando eu acordar lá no sábado de manhã. Bom, vamos reler, vou reler a primeira, vou reler a segunda, eu posso ir marcando ali, eu também consigo mais ou menos acompanhar a minha evolução de como é que tá indo, né, a leitura dessas entrevistas. De novo, às vezes quando a gente coloca uma atividade muito genérica, eu já reparei, você deve ter assistido alguns outros vídeos meus planejando, e aí se você assiste o do mês posterior, você vê que aquela tarefa que era muito genérica, eu acabei não fazendo ela toda ou prorrogando ela para o outro mês, porque realmente na nossa cabeça é algo muito genérico. Então, quando a gente consegue determinar certinho que tipo de tarefa, quanto tempo a gente leva, fica mais fácil da gente fazer. Feito isso, então, de reler, eu vou gerar os relatórios, que aí não é tão genérico, porque eu sei quais são os relatórios que eu preciso gerar, e aí eu vou precisar incluir resultados no esboço do artigo 2. Ó, isso aqui já é uma tarefa genérica, né? Eu vou até apagar, porque aí eu vou gerar os relatórios e a partir de gerar os relatórios, eu consigo, então, estruturar a escrita do artigo 2, que aí é colocar, bom, que tópicos eu preciso falar na introdução, que tópicos eu preciso falar na revisão de literatura, que tópicos eu preciso falar no método, quais são os tópicos que eu preciso falar nos resultados. Vai ser essa estrutura? Não vai, porque lembra, é um artigo metodológico, então eu vou ter que pensar em como eu vou estruturar ele para dar essa ênfase metodológica que precisa no artigo. Então eu faço primeiro uma estrutura, um esboço com os tópicos para depois ir escrevendo e inserindo as figuras. Até eu já falei aqui no canal sobre como escrever de uma forma mais agilizada, né? O método de escrita do artigo de uma forma mais agilizada. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima do vídeo onde eu comecei a falar sobre essa técnica, que é isso, colocar lá a estrutura, os tópicos, até as imagens que você vai utilizar no artigo, e aí você consegue, a partir disso, então, vir escrevendo o artigo. A gente chama disso de boneco ou esboço, enfim, cada um chama de um jeito, que aí fica mais fácil de escrever. Então, eu acredito, deixa eu voltar para a visão mensal, eu acredito que provavelmente até o 1º dia de novembro eu enviarei o artigo 2 para minha orientadora. Então, vamos lá, enviar artigo
2 para orientadora, né? Finalizado, claro, bonitinho, para ela dar uma olhada. Então tá aqui. E aí, no mês de novembro, eu pretendo, se por acaso eu precisar fazer algumas alterações no artigo 1, né? Possíveis alterações no artigo 1, porque ela vai me devolver o artigo 1 para eu finalizar o documento e aí submeter para a revista. Então, também já vou deixar mais ou menos aqui. Talvez não seja nesse mês, mas eu já comentei aqui em outros vídeos, eu gosto de colocar esses blocos de tempo, assim, para mais ou menos ver quanto tempo vai levar. Então, eu vou deixar separado mais ou menos uma semana para eu poder trabalhar nessas alterações e submeter o artigo 1. E aí aqui, então, eu vou começar a trabalhar no artigo 3 da tese, porque eu já terei enviado uma primeira versão para minha orientadora no dia 1º de novembro, e aí eu consigo trabalhar no artigo 3 da tese, então, a partir do dia 7. Artigo 3, que aí nada mais é do que gerar os relatórios, a partir disso estruturar o artigo e escrever, porque de novo, eu já coletei os dados, eu já analisei os dados, eu só preciso ver como que eu vou organizar esses resultados no artigo 3, que aí sim, ele não é metodológico, é um artigo de resultados, onde eu tenho que dar ênfase no que eu encontrei a partir do mapeamento que eu fiz. Então eu vou precisar estruturar isso para poder escrever a versão 3 do artigo. Então eu vou colocar aqui no dia 1º de novembro, que eu pretendo terminar ele até o dia 30 de novembro, e aqui eu vou colocar enviar artigo 3 para o orientadora. Então, assim, até dia 30 de novembro tem que estar tudo terminado, porque aí eu já submeti o artigo 1, beleza, ele vai fazer parte da tese. O artigo 2, eu já vou ter um feedback da orientadora do que eu preciso alterar, e aí eu vou enviar o artigo 3. Então, e aí, provavelmente em dezembro, espero eu, vai dar tudo certo, em dezembro eu vou conseguir, então, fazer os últimos ajustes que eu preciso, tanto no artigo 2 quanto no artigo 3, e aí eu vou ter janeiro, então, para revisar, formatar, deixar tudo bonitinho, e aí, a final de janeiro, início de fevereiro, eu já encaminho para a banca para poder marcar a minha defesa em março, que eu espero, né, poder defender, porque como minha universidade entra em férias em fevereiro, com certeza fevereiro eu não vou defender. Então, se eu enviar antes, se eu enviar em janeiro para o pessoal da banca, eu consigo defender na primeira semana de março e já termino com isso. Então, vamos fazendo as nossas organizações. Vocês viram como é que tá meu planejamento no mês de novembro, reta final da tese. Agora não dá nem para piscar, que quando a gente pisca já passou uma semana e já foi, né? É foco total na tese, porque até março de 2022 eu vou defender. E você aí, como é que tá indo o teu planejamento? Quando que você vai defender? Tá indo tudo certo? Não tá? O que você precisa ajustar? Deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!